Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futebolteamgame.com. Clique no link na descrição. Hoje é dia de revermos a janela de transferências de verão lá na Alemanha, onde eu separei todas as contratações confirmadas dos 18 times que estão disputando a Bundesliga 2021-2022. Só lembrando que eu já fiz do futebol inglês e pretendo trazer de mais algumas ligas, então a continuidade da série depende apenas do apoio de vocês. Então já deixa o like, compartilha com os amigos e não esqueça de comentar suas opiniões. Qual time você acha que contratou melhor e quais foram as principais contratações desta última janela? Agora sim, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Vamos começar pelos times que foram recém-promovidos à Bundesliga, começando pelo vice-campeão da segunda divisão, o Greuther Fürth. Justin Hogman reforça a zaga por empréstimo de 1 ano. O zagueiro holandês de 23 anos pertence ao Hoffenheim. Gideon Jung também reforça a zaga. O jogador de 27 anos assina por 2 anos após deixar o Hamburgo a custo zero. Nick Viergever assinou por 2 anos. O ex-prente zagueiro holandês de 32 anos chega do PSV da Holanda por 300 mil euros. Na lateral esquerda, o Williams assinou até 2023. O holandês de 27 anos chega sem nenhum custo do Eintracht Frankfurt. Adrian Feyen foi emprestado junto ao Bayern de Munique. O volante de 22 anos fica até o fim desta temporada. O volante Sebastian Griesbeck assinou até 2023. O ex-prente jogador de 30 anos chega por 250 mil euros do Union Berlin. Max Christiansen assinou até 2023. O meia de 24 anos chega sem custos após rescindir o seu vínculo com o clube da terceira divisão. Nils Saufer assinou até 2024. O jovem meia de 24 anos também chega sem custos após deixar o Arminia Bielefeld. Jeremy Dudziak assinou até 2024. O atacante de 26 anos chega após deixar o Hamburgo e custou 750 mil euros. O centroavante Cedric Itten foi emprestado por 1 ano e com opção de compra. O suíço de 24 anos pertence ao Rangers da Escócia. Jesse Kienigankan também chega emprestado por 1 ano, mas com compra obrigatória e opção de recompra. O atacante de 21 anos pertence ao Hertha Berlim. Outro time recém-promovido e que chega com moral de ser o atual campeão da segunda divisão foi o Bochum, que também agitou bastante o mercado. Começando pelo ex-prente goleiro Michael Esser, de 33 anos, que assinou até 2023, deixando Hannover de graça. Na lateral esquerda, o grego Stafylidis assinou por empréstimo de 1 ano. O defensor de 27 anos pertence ao Hoffenheim. Elvis também chega emprestado por 1 ano. O meia de 23 anos pertence ao Wolfsburg. Eduard Lowen é mais um que assina por empréstimo de 1 ano. O meia de 24 anos pertence ao Hertha Berlim. Já Patrick Osterreich assina em definitivo até 2024. O jovem meia de 21 anos chega sem nenhum custo do Borussia Dortmund B. Antwi Adwei foi confirmado na ponta esquerda até 2024. O ganês de 27 anos chega sem nenhum custo do Paderborn. E por fim, o ex-prente Sebastian Polter assinou por 2 anos. O atacante de 30 anos chega a custo zero do futebol holandês. O Colônia por muito pouco não foi rebaixado na última temporada e por isso trouxe vários reforços para compor o elenco e buscar fazer uma temporada bem melhor. O goleiro Marvin Schwab assinou até 2024. O atleta chega do Brøndby da Dinamarca sem nenhum custo. Na zaga, Timo Hübers assinou até 2023. O zagueiro de 25 anos chega sem custos do Hannover. Mais um zagueiro confirmado foi Luca Kilian, de 22 anos. Esse, porém, chega emprestado até o fim da temporada e com taxa de 250 mil euros, pertencendo ao mais também da Alemanha. Dejan Ljubicic chega sem nenhum custo do Rapid Viena. O meia de 23 anos assinou por 4 temporadas. Por fim, o ex-prente atacante Marco Ruth, de 30 anos, foi confirmado. Mark deixou o Schalke sem nenhum custo e assinou por 2 anos. O Arminia Bielefeld agitou muito o mercado e anunciou vários reforços.
Ainda mais que o clube teve diversas baixas ao longo dessa janela. Para o gol, Stefanos Capino assinou até 2023. O grego de 27 anos custou 300 mil euros e deixa o Werder Bremen. Andrés Andrade assina por empréstimo de 1 ano, com opção de compra após esse período. O zagueiro de 22 anos pertence ao LASK, da Áustria. Já o português Guilherme Ramos assina até 2025. O zagueiro de 24 anos chega do Feirense de Portugal por 1 milhão e 200 mil euros. Zibora chega emprestado com opção de compra. O lateral esquerdo de 22 anos pertence ao Genoa, da Itália. O suíço Edmilson Fernandes, de 25 anos, também fica emprestado com opção de compra. O meia pertence ao Mainz. Já Sebastian Vassiliadis chega em definitivo até 2024. O grego de 23 anos chega sem nenhum custo do Paderborn. Alessandro Skopf assina até 2023. O meia-atacante austríaco de 27 anos chega sem nenhum custo do Schalke. Na ponta esquerda, Patrick Weimer assina por 4 temporadas. O austríaco de 20 anos chega do Áustria Viena por 700 mil euros. Masaya Okugawa também reforça a ponta esquerda. O japonês de 25 anos assinou até 2024, após deixar o Red Bull Salzburg da Áustria por 1 milhão de euros. Robin Hack é o último reforço para a ponta esquerda. O alemão de 23 anos chega até 2025 e foi comprado junto ao Nuremberg por 2 milhões e meio de euros. E na ponta direita, o francês Brian Lasme, de 22 anos, assinou até 2025, chegando por 800 mil euros do Socaus, da França. Rani Serra chega em definitivo até 2025. O centroavante de 23 anos deixou o Holstein Kiel a custo zero. Florian Krieger assinou até 2025. O centroavante de 22 anos custou 1 milhão de euros e chega da segunda divisão da Alemanha. Com um baixo poder de investimento, o Mainz investiu em reforços acessíveis no mercado e sem nenhum custo. O lateral esquerdo Anderson Lukoc, de 24 anos, assinou por 3 temporadas. O angolano chega sem custos do Arminia Bielefeld. Na lateral direita, quem chegou foi Steven Weidmer, de 28 anos. O suíço assinou por 3 épocas após deixar o Basel da Suíça, custando 2 milhões e meio de euros. O jovem volante Anton Stach também assinou até 2024. Com 22 anos, o jogador chega em definitivo do Greuther Fürth por 3 milhões e meio de euros. Jae-Sung Lee chega sem custos do Holstein Kiel da segunda divisão da Alemanha. O meia sul-coreano de 29 anos assinou até 2024. Marcos Ingvartsen também foi anunciado. O atacante dinamarquês de 25 anos fica emprestado por 1 ano e com opção de compra junto à União Berlim. Esse negócio custou 600 mil euros. O Augsburg também não teve um grande poder de investimento, mas foi muito bem neste mercado e apostou em jovens promissores. O jovem goleiro Daniel Klein assinou até 2025. Aos 20 anos, o jogador chega por 200 mil euros do Hoffenheim B. Niklas Dorsch foi a contratação mais cara do Augsburg nessa última janela. O volante de 23 anos assinou até 2026 e custou 7 milhões de euros, vindo do Ghent da Bélgica. Já o meia Arne Meyer, de 22 anos, foi emprestado por 1 ano e com compra obrigatória com metas alcançadas. Pelo empréstimo, foi pago 500 mil euros, junto ao Hertha Berlim. Lasse Ginter chega como grande aposta para o futuro, e assinando por 4 temporadas. O atacante de 18 anos chega sem nenhum custo do Bayern de Munique, sub-19. E por fim, o centroavante suíço Andy Zekiri assinou por empréstimo. O jogador de 22 anos pertence ao Brighton da Inglaterra e fica até o fim da temporada. Já o Hertha Berlim foi às compras, ainda mais após lucrar 50 milhões de euros só com as vendas de Matheus Cunha e de John Córdoba. O único reforço para a linha defensiva foi Oliver Christensen, de 22 anos. O goleiro assinou até 2026 após deixar o Odense da Dinamarca por 3 milhões de euros. Mais à frente, o meia Suat Serdar assinou até 2026. O atleta de 24 anos chega do Schalke por 8 milhões de euros.
Mais um meia confirmado foi Uren Eklenkamp, de 21 anos. Ele assina até 2025. A promessa holandesa chega do Ajax por 3 milhões de euros. O polivalente Kevin Prince Boateng voltou ao futebol alemão, assinando com Hertha até 2022. O jogador de 34 anos ficou livre no mercado após deixar o Monza da Itália. Marco Richter chega para a ponta direita. O alemão de 23 anos assina até 2025 e deixa o Augsburg por pouco mais de 7 milhões de euros. Na ponta esquerda, o francês Misiane Maolida assinou por 4 temporadas. O jovem jogador de 22 anos chega do Nice da França por 4 milhões de euros. Já o centroavante argelino Isaac Belfodil chega do Hoffenheim por 500 mil euros. Não foi revelado o tempo de contrato do jogador de 29 anos. Por fim, mais um centroavante foi confirmado. Stevan Jovetic assina por 2 épocas. O jogador chega após deixar o Mônaco sem nenhum custo. O Hoffenheim não teve grandes baixas e por isso não foi tão ativo nessa janela, mas trouxe pelo menos 4 reforços. Após defender o clube no meio da temporada passada, Chris Richards foi novamente emprestado, mas agora pelo período de 1 ano. O zagueiro de 21 anos pertence ao Bayern de Munique. Já David Raul, de 23 anos, assinou por 4 temporadas. O lateral esquerdo chega sem nenhum custo do Greuther Fürth. O jovem volante Angelo Stiller, de 20 anos, assinou até 2025. Ele chega sem nenhum custo do Bayern de Munique B. E por fim, o Hoffenheim anunciou ainda o experiente Sebastian Rudy, de 31 anos. O volante chega sem custos do Schalke e assinou por 2 anos. Com bastante promoções na base, o Freiburg quase nem movimentou o mercado e contratou apenas um jogador. Quem chega então foi o jovem meia Maximilian Eggenstein, de 24 anos, que chega do Werder Bremen por 5 milhões de euros e assinou por 4 temporadas. O Stuttgart adotou uma postura neste mercado em que visa o futuro, apostando apenas em contratações abaixo dos 23 anos, o que pode render muito bem em futuras negociações. Florian Miller é reforço para o gol. O jogador de 23 anos assinou por 4 temporadas e chega do Mainz por 5 milhões de euros. O jovem zagueiro japonês Hiroki Ito, de 22 anos, chega emprestado por 1 ano e com pagamento de 100 mil euros, pertencendo ao Iwata, do Japão. A Hamada chega em definitivo por 4 temporadas. Na última temporada ele atuou emprestado no clube alemão. Com 19 anos, o jogador chega junto da Juventus por 1,5 milhão de euros. O meia francês Enzo Milot, de 19 anos, chega do Mônaco por quase 2 milhões de euros e assinou até 2025. Já o meia atacante Omer Beyazi chega sem custos do Fenerbahçe da Turquia. O jogador de apenas 18 anos assinou um contrato válido até 2025. Já na ponta direita, Chris Fürth assinou até 2025. O alemão de 23 anos chega do Paderborn por 2,5 milhões de euros. Omar Marmoush chega emprestado até o fim dessa temporada. O atacante egípcio de 22 anos pertence ao Wolfsburg. O Awid Fagir assinou até 2026. O jovem centroavante chega do VIL da Dinamarca por 4,5 milhões de euros. O Borussia Mönchengladbach não foi tão bem nessa última temporada, porém, pouco agitou essa última janela, confirmando então apenas 2 novos reforços. Promessa do futebol alemão, Luca Netz, de apenas 18 anos, assinou até 2026. O jogador foi comprado do Hertha Berlim por 4 milhões de euros. Após atuar emprestado na temporada passada, Hannes Wolf assinou em definitivo. O austríaco de 22 anos custou 9,5 milhões de euros. Depois de terminar em 7º na Bundesliga passada, o Union Berlin vê que dá para chegar ainda mais longe nessa temporada e trouxe uma penca de reforços, mais precisamente uns 15 nomes. O goleiro dinamarquês Frederik Ronov assinou com o time de Berlim até 2024. Com 29 anos, ele deixa o Frankfurt por 1 milhão de euros. Paul Jekyll, o zagueiro de 23 anos, assinou com o time de Berlim após deixar o Greuther Fürth sem nenhum custo.
O zagueiro Timo Baumgartel, de 25 anos, foi emprestado junto ao PSV da Holanda e fica até o fim da temporada. Outro zagueiro que foi confirmado foi Rick van Drongelen, de 22 anos. O holandês chega do Hamburgo por 500 mil euros. O tempo de contrato não foi revelado. O ex-prente lateral esquerdo Bastian Ox-PK, de 32 anos, chega do Schalke sem nenhum custo e fica até o fim da temporada. Timoteus Pukas assinou até 2025. O lateral esquerdo polonês de 22 anos custou 2,5 milhões de euros, vindo do Lech Poznan. Rani Khedira chega sem nenhum custo do Augsburg. Não foi revelado o tempo de contrato do volante de 27 anos. O meia Levin Ostunali, de 25 anos, chega do Mainz sem nenhum custo. O tempo de contrato também não foi revelado. O meia japonês Haraguchi, de 30 anos, chega do Hannover sem nenhum custo. O tempo de contrato não foi divulgado. O meia Kevin Mohaldi, de 28 anos, chega por 1 milhão de euros, junto ao Werder Bremen. O tempo de contrato também não foi revelado. O ponta japonês Keita Endo reforça o clube alemão. O jogador de 23 anos chega do Yokohama do Japão por 900 mil euros. O tempo de contrato não foi revelado. Já o atacante Kevin Behrens, de 30 anos, assinou por 2 temporadas, deixando o Sandhausen sem nenhum custo. Paweł Zolek também reforça o ataque do Union Berlin. O polonês não teve o tempo de contrato divulgado até o devido momento. O centroavante Andreas Vogt-Sommer, de 29 anos, chega a custo zero do Arminia Bielefeld. Não foi divulgado o tempo do contrato. Tayo Awoniyi é mais um atacante que chega. O nigeriano de 24 anos chega do Liverpool por 6,5 milhões de euros. O tempo de contrato não foi divulgado. Após uma temporada muito abaixo do esperado, mas com vaga na Liga Europa, o Bayer Leverkusen também tratou de investir em novos reforços após perder alguns nomes. Começando pelo goleiro russo Andrei Lunev, de 29 anos, que assina até 2023 e chega sem custos do Zenit da Rússia. Na zaga, o equatoriano Piero Hincapié assinou até 2026. Aos 19 anos, ele chega do Talheres da Argentina por mais de 6 milhões de euros. Mais um zagueiro confirmado foi Odilon Kossounou, de 20 anos. O Costa Marfinense deixa o Clube Bruges da Bélgica por 23 milhões de euros e assina por 5 temporadas. Sem espaço no PSG, o promissor lateral esquerdo Michel Bakker assinou em definitivo até 2025. O holandês de 21 anos custou 7 milhões de euros. No meio de campo, Robert Andrich assinou por 5 épocas. O jogador de 26 anos deixou o Union Berlin por 6,5 milhões de euros. E por fim, o Bayern anunciou ainda o atacante francês Amine Adli, de 21 anos, que assinou até 2026. Ele foi comprado junto ao Toulouse da França por 7,5 milhões de euros. O entrante Frankfurt veio bem forte nessa janela e trouxe uma vasta lista de reforços, que devem ajudar a fazer mais uma boa temporada, visando logicamente a Liga Europa. O goleiro Jens Grau, de 32 anos, assinou por 3 temporadas. Ele chega por 150 mil euros do Stuttgart. Na lateral esquerda, Christopher Lenz foi anunciado. O jogador de 26 anos assinou até 2024 e chega sem custos do Union Berlin. Já o volante Christian Jakic chega emprestado por 1 ano com opção de compra. O croata de 24 anos pertence ao Dinamo de Zagreb, da Croácia. Promessa norueguesa, Peter Hauge também foi emprestado por 1 ano e com opção de compra. O meia de 21 anos pertence ao Milan. Jesper Lindström assinou em definitivo até 2026. O dinamarquês de 21 anos custou 7 milhões de euros e deixa o Brøndby da Dinamarca. Livre no mercado após não renovar com o River Plate da Argentina, o atacante colombiano Rafael Santos Borré assinou com o Frankfurt até 2025. O jogador de 25 anos chega sem nenhum custo. Sam Lammers também reforça o ataque. O holandês de 24 anos chega emprestado por 1 ano e com opção de compra, pertencendo à Atalanta da Itália.
Classificado para a próxima Champions e após uma grande temporada, o Wolfsburg veio bem forte neste mercado e pretende manter o seu alto nível neste ano. Confira então os reforços confirmados. Mick van de Ven assinou até 2025. O zagueiro holandês de 20 anos foi comprado junto ao Volendam da Holanda por 3,5 milhões de euros. O jovem Sebastian Bornau também reforça a zaga. O belga de 22 anos assinou até 2026 e foi comprado por 13,5 milhões de euros do Colônia. Aster Vranckx deixa o Mechelen da Bélgica por 8 milhões de euros e assinou com o Wolfsburg até 2025. Ele é meia e tem apenas 18 anos. Já o meia Felix Enmecha, de 20 anos, assinou em definitivo e sem nenhum custo após deixar o Manchester City. O seu contrato vai até 2024. Lucas Enmecha, irmão de Felix, também assinou com o clube alemão e também após deixar o City. Porém, ele custou 8 milhões de euros. O atacante de 22 anos assinou até 2025. O ponta Luke Bacchio foi emprestado até o fim da temporada. O belga de 23 anos pertence ao Hertha Berlim. Mais um atacante que chega foi Max Philipp, de 27 anos. Ele assina por 4 anos. O jogador custou 7,5 milhões de euros, vindo do Dinamo de Moscou da Rússia. Por fim, o Wolfsburg anunciou Luca Waldschmidt, de 25 anos. O atacante assinou por 4 temporadas, depois de deixar o Benfica por 12 milhões de euros. Como bem sabemos, o Red Bull Leipzig é um time que tem uma política de sempre contratar jovens jogadores, e nessa janela não foi diferente. Josko Gvardiol assinou até 2025. O zagueiro croata de 19 anos chega do Dinamo de Zagreb da Croácia, custando 18 milhões e 800 mil euros. Mais um zagueiro confirmado foi Mohamed Simakan. O francês de 21 anos também assina até 2026. E chega do Strasbourg da França por 15 milhões de euros. Após período de empréstimo, Benjamin Eilish foi comprado em definitivo e assinou até 2025. O Leipzig pagou 15 milhões de euros ao Mônaco da França, para ter então o lateral de 24 anos. Mesma situação com o Angelinho, comprado em definitivo do Manchester City por 18 milhões de euros. O lateral esquerdo de 24 anos assinou por 4 temporadas. Grande promessa norte-americana, Caden Clark assinou até 2024 e custou 1 milhão e 800 mil euros. O meia de 18 anos chega do Red Bulls da MLS, time da mesma companhia, porém ele se junta ao time alemão somente em janeiro do ano que vem. Outra promessa contratada é Ilaix Moriba, de apenas 18 anos. O meia foi comprado junto ao Barcelona por 16 milhões de euros e assinou por 5 temporadas. Promessa holandesa, Brian Brobby não renovou com a Ajax da Holanda e assinou sem custos com o Leipzig. O jovem atacante de 19 anos firmou um vínculo por lá até 2025. André Silva assinou por 5 temporadas. O atacante português de 25 anos foi comprado junto ao Frankfurt por 23 milhões de euros. Cheio da grana após vender Jadon Sancho, o Borussia Dortmund gastou apenas a metade dessa grana nessa janela, mas com certeza trouxe reforços pontuais. O goleiro suíço Gregor Kobel assinou em definitivo até 2026. Com 23 anos, o guarda-redes chega do Stuttgart por 15 milhões de euros. O promissor zagueiro Soumaïla Koulibaly, de 17 anos, assinou por 3 temporadas. O francês chega sem custos do PSG, onde não renovou seu vínculo. Mais um zagueiro que foi confirmado no Dortmund foi Marin Pongracic, que foi emprestado por uma temporada e com opção de compra. O croata de 23 anos pertence ao Wolfsburg. Abdoulaye Camara também chega após não renovar com o PSG. O tempo de contrato do volante de 16 anos não foi revelado. E por fim o Dortmund anunciou o substituto de Sancho, que é o holandês Doniel Malen, de 22 anos. O atacante assinou por 5 temporadas e deixou o PSV da Holanda por 30 milhões de euros. E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar do atual campeão alemão, que é o Bayern de Munique. Como bem sabemos, os bávaros não têm costume de fazer grandes contratações no mercado, mas trouxeram bons reforços nessa janela.
Sven Ulreich chega emprestado para ser o reserva de imediato para Manuel Neuer. O goleiro de 33 anos retorna ao clube e assinou por uma temporada, chegando sem nenhum custo do Hamburgo. Na zaga da Upamecano reforça os bávaros até 2026. O zagueiro francês de 22 anos chega do Red Bull Leipzig e também da Alemanha por 42,5 milhões de euros. Omar Richards reforça a lateral esquerda até 2025. O defensor inglês de 23 anos chega a custo zero do Reading da Inglaterra. E por fim, o Bayern de Munique ainda anunciou Marcel Sabitzer, de 27 anos. É mais um que chega do Red Bull Leipzig. O meio austríaco assinou por 4 anos e custou 15 milhões de euros. Bom, galera, então essas foram todas as transferências confirmadas do futebol alemão dessa última janela de verão europeu. Não esqueça do like que apoia e incentiva o meu trabalho, compartilha com os amigos e se inscreva se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!